Oito de novembro de 2024. Laboratório Regmatronic. Do Povuto criar 1000 Apiquil 1. Paradoxal UVX Cultural Relay. Estou aqui com baixo Eagle. Vou dar uma breve releitura da Simonal e a threshold do instrumento musical baixo, em questão baixo, mas o instrumento musical periodicamente. O instrumento musical, estou com baixo aqui, Eagle, Simonal, customizado para fretless, dentro de um ataque de profissões, mas que foi evitado naturalmente. Fretless, então eu customizei-o para fretless, aplanando a sua escala, retirando os trastes, aplanando a sua escala, lixando, polindo, abaixando a afinação, trocando o encordoamento, note, e timbre. Ou fretless. Vamos analisar o baixo fretless e a perspectiva do seu instrumento eterno. Os instrumentos musicais, claro, eles foram inventados no inferno.
criados no inferno. Antes eram seres, pessoas que instrumentavam sons. São dados totalmente depois luciferano, mas antes diabólico, entre os diabolinos. Aqui encontramos as pessoas instrumentando sons. Porque o som, tudo é um ciclo natural. Depois nós vamos encontrar a divindade trasladando as suas eternidades, ou seja, as suas afeições, porque eles estão em um ciclo vicioso, logo um ciclo vicioso. Aqui onde nós chamamos de Deus, lá na frente é um Deus diabo. E assim sucessivamente. Daí por diante, encontrar-se na leitura bíblica, dentro de uma semântica, uma prédica, uma oratória, coisa do tipo, ao ler um versículo, você sintonizar-se naquele exato momento do que você está falando. Porque essa referência está dentro de um ciclo vicioso. Talvez o que você tenha chamado aqui de Eva, de cobra, de serpente, de Mateus, de João, de Lucas, os personagens citados, mas não está respectivamente aqui onde você está lendo. Atenção. Como você vai encontrar isso? Uma das opções seria pedir a natureza de Deus. Então ele vai te revelar instintivamente as desafeiçoações dos nomes e seus equiláteros. Eva, diabo. Eva, e lá vamos supor um exemplo, Eva, topou com a planta, é um muro, por exemplo. Enfim, só um exemplo do relato com o enunciado. Voltamos ao instrumento musical. Então, nos ciclo infernal, temos o ciclo infernal, ciclos eternos, ciclos celestes, ciclos terráqueos e ciclos mundanos. Mas ciclos mundanos não advêm mais as cenas de Deus. Isso é um trato totalmente de humano. Voltamos para os ciclos infernais. Instrumento musical. Então, nos ciclos infernais, são personagens, pessoas que estão instrumentando sons. A guitarra é uma menina. O contrabaixo é um rapaz, menino, um jovem. A bateria são duas pessoas, um casal. O violão são dois velhos. O teclado pode ser uma reunião de pessoas, pode ser um dragão, pode ser um esquema montado. O cavaquinho é uma beija-flor, uma borboleta. A sanfona, um motor. O sax, os instrumentos de sopro, são eles mesmos enlatados, ou seja,
não tocam, acenam. Os instrumentos de cordas, respectivamente orquestrais, também são eles mesmos, como tal, enlatados, não tocam, encenam. O microfone também é ele mesmo, que canta, diferente do sax e do instrumentos orquestrais de cordas, o microfone encena e canta. Daí o estudo de voz e assemelhar-se com o microfone da sua cicla eterna. Então, o instrumento, voltando ao instrumento musical. Depois eu ensino o fretless. O instrumento musical, ele, naturalmente, os eletrônicos de cordas, dentro do ciclo inferno são pessoas, personagens. Depois passa para Lúcifer e entra dentro de um ciclo celeste que passa ao poder de Lúcifer, todo o poder da música. Mas voltamos aos ciclos infernais. Personagens, seres personagens, pessoas. Ao tratar do contrabaixo, como eu falei, já ditei anteriormente, um menino, um rapaz, um jovem moço, tratando de hoje, com uma pesquisa bem pensada, o sistema orgânico da pessoa humana, nada mais, nada menos do que um instrumento de sopro. Basear o seu estudo assim. Então, o contrabaixo, os instrumentos musicais, eles como é que eu posso dizer? São um universo. Antes e depois. Antes dos instrumentos musicais estão dentro de um universo. Não temos a fábrica do material desenhado, porque isso foi feito por anjos pecadores. E depois, como o vemos hoje, são formas materiais. Cuidado, muito cuidado para você, músico especificamente, não perder a sua afeição instrumental. Decapitá-lo apenas com uma pedra, um pedaço de pau, uma estaca, algo imune, que não tem cor, vida, som, regresso e degresso. Cuidado, músico, para o seu instrumento não ficar desafeiçoado assim. Ele, na verdade, perde a magia do que é um bom senso musical. O instrumento musical, ele é um poder. Atenção. O contrabaixo aqui, que está no meu colo, ele representa um anjo. Como tal, o violão, a guitarra, a bateria, o cavaquinho, a sanfona, o instrumento de sopro, sax, trompete, trombone, violino, viola, cello, violoncelo, todos são anjos representados na Terra através de instrumentos musicais. A participação, atuação e participação deles
requer então requer um corpo. Antes, quando eles são fabricados, distribuídos, quando eles são fabricados, inicialmente, eles passam a ser mais uma natureza da Terra. Eles fazem parte do ecossistema. É como uma nuvem, é como um céu azul, uma chuva, um sol ensolarado, um vendaval, uma catástrofe, um terremoto, um evento catastrófico ou desastroso. Entra agora na cena da criação o instrumento musical. Colocados inicialmente, em castelos, para serem orados. E depois, angelicados, instrumentados nas mãos de músicos do céu, pecadores, e aí eles aparecem na terra, no mundo. São trasladados para o mundo. O Homo sapiens inventou os seus instrumentos musicais através dessa visão. É tudo um ciclo vicioso. Atenção. Então, voltando, o instrumento musical aqui que está na minha mão, ele representa um anjo. Atenção, músico, não perder a afeição do seu instrumento musical. Músico, especificamente, que zela pela sua técnica, que adquiriu ao longo dos anos, que comprou caro, investiu naqueles instrumentos, persistiu em estudos, em investimentos e conseguiu uma propriedade instrumental, um patrimônio que se chama instrumento musical. Atenção para não cair a afeição dele, desse anjo aqui em suas mãos. Zelado por esse anjo. Todo poder está em suas mãos, logo em suas mãos. Daí a técnica de que os músicos tanto enunciam, mas não é cirurgiados como tal. Talvez eu digo, se você for pesquisar, tudo também é uma pesquisa. Se você for pesquisar músicos internacionais, Steve Vai, Joe Satriani, Ian Malmsteen, Billy Sheehan, Steve Taylor, Jordan Rhodes, Stanley Jordan, Michelangelo, esses tudo bem, uma questão de pesquisa. Não estou menorizando nem pernomerizando os músicos brasileiros, que também têm as suas pesquisas dentro de uma religião. Estou falando de um assunto conquistado, onde eu estou falando aqui agora. Os anjos instrumentais. Então, esses anjos instrumentais que evocam as suas mãos, daí vem aquela frase que o som não é do instrumento, o som não é do set, mas o som está na habilidade das suas mãos. Isso é verdade. Uma frase bem interessante que Eric Johnson, um perfeccionista e um cientista de som, cita muito, é que ele diz que a sensibilidade
A sensibilidade musical não está não está baseada em você conhecer notas, acordes, teorias musicais, mas principalmente em você saber diferenciar a distância de seus pedais, utilização de cabos, tipo de palheta, força, expressões. Isso é verdade. Isso é verdade porque o instrumento é um anjo. Ele depende da sua expressão, principalmente, para soar diferente. Ele tem uma natureza, uma naturalidade. E o teu músico é que tem que dominá-lo, extraí-lo do que ele não tem. Aí é que está o timbre, o estilo e a evocação de tantos músicos internacionais que possuem aquelas melodias, afinações vislumbrantes, porque eles estão explorando eles mesmos. Depois dos anjos musicais, eles estão explorando eles mesmos. Então sai este efeito lindo, mágico, que ao ouvir gruda ali no ouvido e pronto. Deu para entender, né? Os instrumentos musicais são ciclo vicioso antes no inferno, seres, personagens de pessoas. Logo, por sua vez, a arte dele evoca uma reunião universal. Quando eles são fabricados, é porque esses seres, pessoas, são destruídos. E começam-se a encontrar. Por que foram destruídos? Porque tudo é um ciclo vicioso. Estou chamando a atenção da consciência. Como você está hoje? Muito seria dizer que você está passando por um transe eterno. Atenção. Tirar suas conclusões, circunstâncias de vida, mas eu diria que você, muitas das vezes, você está passando por um transe eterno. E o estudar teologia, eu vou até abreviar o assunto, o estudar teologia, estudar Bíblia, assuntos inteligentes, um bom livro, estudo continuado, para chamar a atenção, de sua perspectiva intelectual. Então, ler um bom livro, a Bíblia, ter uma vivência inteligente, que você vá a uma igreja, você se dedica a uma igreja, a um Espírito Santo, e você tem cuidados com as suas andanças. Se for de sua avidez, fazer um curso de teologia, gabaritar-se em definitivamente decidir uma vida eclesiástica e, por sua vez, os
serviços desta igreja. Isso é uma um pensamento muito inteligente. Quando você se dedica à natureza divina para viver. É porque você se afasta de mortes. Porque esse significado já está dizendo tudo, né? Então, acho que muitas das vezes você está passando por um ciclo eterno em sua vida agora. Os instrumentos musicais dos personagens infernais aconteceram o quê? O que aconteceu no Jardim do Éden, o que aconteceu com os anjos assassinados, Maria estrupada, a morte de Deus, enquanto naturalizado vegetativo, e muitas das guerras que conhecemos como Primeira e Segunda Guerra Mundial são eventos cíclicos baseados dentro de uma única informação. Voltando. O que aconteceu com os anjos personagens infernais eternos? Produtores de sons. Eles começaram a entoar fedor. E fedor dentro do céu, por exemplo, é um castigo instintivamente. Desaparece. Uma vez que um anjo cicatriza a enfermidade, ele desaparece da presença de Deus. A presença de Deus é como eu estou aqui agora. Tudo em minha volta é Ele que está, é Ele. Assim é o céu. Lá no inferno, quando os personagens, pessoas instrumentais de som, começaram a entoar fedor, isso ultrapassou a escuridão, o sebo, que é uma porta que separa inferno de céu, e chega à região de ouro, e volta. Quando volta com um aroma diferente, desconhecido, e começa a descaracterizar e cicatrizar tudo que está ali efetivamente. Isso vai a desdém e cria-se as doenças, os buracos, as raivas, os instrumentos não são mais afinados e vão criando portas e mais portas. Chega-se no fim. Esses seres são pensados por Deus dentro de uma cíclica região onde ele já tem guardado instrumentos, porque os sopros e as cordas aqui do inferno estão encatalados sem som. Os demais que são personagens estão encatalados sem som na presença de Deus, o celeste. E quando acaba aqui, que eles passam para Deus, eles são agora criados como essa imagem aqui.
calma, ainda existe uma outra passagem, que seria a entrada dos anjos para dentro deles. Então, voltando, onde eu quero chegar? Isso é tudo um ensino para um cálculo, mas que devem ser debatido aqui. O instrumento musical está dentro de uma região universal. Logo, por sua vez, as tarraxas, o cabeçote, as cordas, a escala, o braço, os bojos, ponte, captadores, primeira corda dividida em números, em matéria, em quantidade, cor, circunferência, a tinta, o metal, plásticos, trastes, as marcações, tudo isso é para juntar um anjo dentro do instrumento. Não é para aprendê-lo, porque ele tem a participação do músico. Quando o músico entra, ele sai. Se for da vontade do músico, ele fica. Mas que seja entendido que a aparência de todo instrumento, a sua fabricação, luthieria, trata-se de uma máquina blindada. Tudo aqui não é mero acaso, não é por apenas ser. Não, está desenhado, subordinado de que esse instrumento está fechado. Para sua sinuosidade, ele teve que ser apresentado desta forma. Aqui está todos os hematomas. Esses desenhos não estão aqui por mero acaso, tá? Todos esses desenhos evocam a presença de uma divindade. Foi preciso assim para que ele fosse fabricado e deseternizado para a terra e para o mundo. Temos aqui então em nossas mãos uma peça do céu. Tudo bem? Então, o instrumento musical é uma sonda do universo. O que você vai tocar nele está totalmente desenhado, vislumbrado, dentro de uma consciência, dentro de uma psicologia aprendida. Uma vez que você conheça ele lhe abre a oportunidade para você tocá-lo. Porque você entrou no nuclear das regiões dele. Você entendeu de que você sabe viver em determinadas partes do instrumento.
por sua vez, ele te dá habilidade e técnica para timbrá-lo. Isso é entrar dentro do núcleo, tá? E finalizando, a afinação do fretless. Você pode baseá-lo dentro de um diapasão Sol, Ré, Lá, Mi, Si. O diapasão vai conter essas notas eletronicamente. Logo, o instrumento, as cordas do fretless, dificilmente vai obedecer essa afinação. Até porque os trastes foram retirados. Isso abre uma outra região nuclear. A escala foi aplanada. A pintura, o verniz, as cordas, as tarraxas, os captadores, a ponte, todo o instrumento foi aberto dentro de um nuclear. Então você não tem mais aquela direção do que é um instrumento contraste. Marcado. Acordado com cordas laser, porque o baixo fretless é uma corda de borracha. Laser significa que o som está dentro de um afinador. Logo, a de borracha, ele vibra dentro do afinador. Finalizando, o diapasão do fretless é vibrante, ligado. Daí vem a cena de tudo que eu falei para tocá-lo ele. Sentir-se espiritualmente. Tudo bem? Então, essa foi a threshold dos instrumentos musicais, finalizando sobre o que eu já tinha feito anteriormente, antes, na nota da pasta. Então, boa tarde, tá? Até o próximo assunto.